E aí, pessoal, tudo bom? Então, monarquias absolutistas europeias e iluminismo. Vamos então contextualizar para tentar entender como era o ambiente no século XVIII, o contexto do século XVIII. Século XVIII que era dominado por um tipo de administração chamada Antigo Regime. O Antigo Regime ele era a centralização de poder, exclusivamente isso, tá? Basicamente, a centralização de poder nas mãos do rei, uma figura que era considerada de caráter divino para as pessoas, né? E essa construção do caráter divino do rei, ela tem aí o respaldo da igreja para as pessoas entre os terrenos, entre os súditos e Deus, a ideia de Deus. Quem fazia a intermediação ali, portanto, era o rei. O rei, portanto, tinha esse caráter, dizia-se, né? Criou-se até a teoria do caráter divino dos reis, criada aí por Diderot. O antigo regime também tinha a influência, principalmente a influência da igreja. Então, centralização de poder nas mãos do rei. E uma outra parte de domínio na vida das pessoas era feita pela igreja. Domínio espiritual e também o domínio na vida física das pessoas, né? Aquilo que as pessoas pensavam, sua visão de mundo, como que era construída, era tudo dominada pelas explicações religiosas, pelos textos religiosos. E também aquilo que as pessoas possuíam, né? As doações que as pessoas tinham que fazer, tinham que agradecer, e envolvia muitas questões de impostos que as pessoas tinham que pagar para a igreja, aliás, o dízimo pagar para a igreja, os impostos pagar para o rei, e havia então essa aliança entre o rei e entre a igreja. O rei era considerado, portanto, o Estado, né? O rei tinha os três poderes naquele momento. Lembrando bem que os três poderes não existiam, eles vão existir ainda, tá? Mas o rei, ele fazia esse papel dos três poderes. Era ele quem criava as leis de acordo com seus interesses, obviamente, né? E de acordo com os interesses da elite também, que o apoiava, de acordo com os interesses da igreja. Era o rei quem colocava em prática essas leis, quem executava essas leis, quem administrava, né? Era o rei quem punia também as pessoas que não respeitassem essas leis, né? Que não cumprissem com essas leis. Portanto, o rei tinha os três poderes, né? Ele era o próprio executivo, tinha o poder legislativo e também tinha o poder judiciário. Então, centralização de poder é uma expressão muito importante para nós entendermos esse período do Antigo Regime. Né? Centralização de poder e a influência da igreja dominante e significativa na vida das pessoas. Mas surge também nesse período, no século XVIII, finalzinho ali do século XVIII, um movimento de filósofos, de pensadores, no sentido de se opor ao pensamento religioso, no sentido de se opor às ideias dominantes do rei, né? E o pensamento religioso, por exemplo, ele vinha no seguinte sentido, de que todas as explicações, aliás, que todas as questões que afligem o ser humano tinham uma explicação religiosa, né? Tapava praticamente a mente das pessoas para a produção do conhecimento, freava as pessoas para a produção do próprio conhecimento, limitava a capacidade das pessoas, do ser humano, para a produção do conhecimento. E os filósofos vinham no sentido contrário. A igreja, os religiosos pensavam, diziam que para todas essas questões, tipo de onde viemos, para onde vamos, como que surge o homem, como que surge o universo, para todas essas questões, as explicações eram criteriosamente religiosas, né? E os filósofos iluministas, né, que ascendiam naquele momento, tinham explicações científicas, explicações racionais, né? Se rivalizavam, portanto, aí nas explicações em relação à igreja, né? E alguns desses filósofos, desses pensadores, inclusive, irão morrer punidos aí pela igreja, punidos aí pelo rei, que esses filósofos, eles na verdade surgiram aí e quando se despontaram, já era uma ameaça ao poder absoluto do rei, né? Imagine, Montesquieu, por exemplo, ele vai propor durante esse período aí a existência de três poderes, os três poderes que nós temos hoje, que naquela época era o poder único de uma pessoa, que era o rei. Então, o iluminismo, ele é um movimento filosófico desses pensadores do século XVIII,
que usavam a razão para explicar a realidade, para explicar tudo aquilo que existia, que usavam a ciência para explicar tudo aquilo que existia. Século XVIII, né? Hoje em dia nós temos ainda algumas pessoas que pensam que a realidade ela pode ser explicada por achismos, que pode ser explicada por sentimentalismos, pelo eu acho que é desse jeito, né? E existe a ciência para nós nos basearmos, para nós confiarmos. Existe todo o avanço no campo científico, por exemplo, nesse momento importante da pandemia, que está nos auxiliando, que está conduzindo a humanidade para o fim dessa pandemia, né, para evitar as mortes. Então, século XVIII, iluminismo e monarquias constitucionais europeias é basicamente isso. Um período que era dominado pelo poder absoluto dos reis e também pelo domínio significativo da igreja, e que aos poucos foi aí sendo confrontado por um movimento de filósofos e pensadores daquela época, que conseguiram derrubar esse domínio significativo daquela época, do antigo regime, né, e colocar as suas ideias em prática. E dessas ideias aí surgiram tantas outras revoluções e movimentos ao redor do mundo que contribuíram para que formassem os governos e os sistemas e as estruturas políticas que nós temos hoje. Valeu?